hoje. Vamos iniciar a apresentação. Hoje vamos falar no webinar WSI sobre 5 maneiras de abrir novas fontes de receita, através de anúncios de display, anúncios do Facebook e campanhas de remarketing. Esse tema é um tema muito interessante. Primeiro, umas considerações iniciais. A gente pede para que o pessoal fique com microfones inativos, né, que envie perguntas através do painel de perguntas, assim como está determinado aqui na parte lateral direita. No momento final, a gente pode ter algumas perguntas e respostas, né, eu posso tratar assuntos questionados por vocês. E esse webinar ele está sendo gravado. Portanto, nós iremos encaminhar aí a questão do vídeo para as pessoas que porventura se interessem em rever esse material. Nem todos aqui conhecem com detalhe, então vou iniciar apenas, acho que os bons modos da educação, né, posicionam que nós temos que nos apresentar antes de falar, né, acho que é a questão mais necessária, tá? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, meu nome é Marcos Paulo, e apresentar a minha organização, né? Prezados, tem alguns envolvidos aqui que estão falando que estão com problema de áudio. Vocês podem, por gentileza, me reconfirmar se me escutam corretamente? Correto. Então, tá ok aí, né? O pessoal está colocando que o áudio está ok, né? Bom, sobre a WSI, né? Qual é a organização que a gente representa? A WSI é a líder mundial em marketing digital. O nosso enfoque é que o conhecimento global pode trazer resultados locais. Nós somos uma empresa que fornece avançadas soluções em marketing digital, né? Nós atendemos empresas de todos os portes e segmentos, tratamos da maior rede de consultores em todo o mundo, né? E atuamos internacionalmente em mais de 80 países. Temos soluções reconhecidamente bem-sucedidas, né? Inclusive algumas que foram premiadas. E para que vocês conheçam, a sede da nossa empresa, ela fica em Toronto, no Canadá. Sobre mim, né, quem eu sou? Como eu falei, meu nome é Marcos Paulo, a minha formação é administração com marketing. Eu sou professor hoje na FECAP e no SENAC na área de redes sociais e mobile marketing. Tá? Tenho especializações tanto em marketing pela PUC São Paulo, como uma pós-graduação em Business Intelligence pela FGV, e já trabalho empreendendo, desenvolvendo soluções de marketing para diversas instituições aqui no Brasil. Né? Do ponto de vista do background que eu tenho, ele é muito comercial, e hoje eu sou gestor geral da WSI Master Brasil, onde eu cuido das funções de expansão da rede, desenvolvimento de mercado, fornecedores e também a otimização de processos. Muito embora eu seja gerente geral da Master, posso garantir a todos os participantes aqui que qualquer um dos consultores da WSI que os convidaram, né, tem o mesmo nível de conhecimentos, né, e pode estar dividindo com vocês informações pertinentes sobre o tema proposto. Correto? Então, agora, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa apresentação. Perfeito. Por que a gente deve se preocupar com display? Né? Essa é uma questão que muitas vezes vem, as pessoas têm um pouco de dúvida com relação a fazer publicidade em Google, em Facebook, né? O que é o uso do display. Hoje nós vamos tratar um pouco disso e mostrar uma grande oportunidade de incrementar o resultado das organizações. Então, a primeira questão é o seguinte, 99% dos nossos principais 1.000 clientes estão agora executando campanhas nas redes de display do Google e do YouTube. Né? Ou seja, os clientes eles estão navegando por aí e podendo ser impactados pelas propagandas de display. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? É uma questão muito importante. Quando a gente pensa no tempo que é gasto online, né, a gente verifica que 80% do tempo que é gasto online é gasto com atividades onde a gente pode impactar o público-alvo com display. Então, aqui esse gráfico ele mostra muito bem, né,
o pessoal passa 5% do tempo fazendo buscas, efetivamente indo no Google ou no buscador que seja, digitando uma palavra-chave. Tá? Agora, quando a gente olha, né, as outras iniciativas relacionadas ao uso da internet, você percebe que 42% do tempo o usuário, o consumidor, ele está navegando, entre aspas, a esmo, né, pela rede. Pelo menos 12% do tempo ele tá interagindo com comunidades de social, né, e também efetuando atividades de comunicação. Né? Então, se você somar navegando social e atividades de comunicação como e-mail e mensagens instantâneas, que podem ser impactados pelo social, né, você percebe que realmente 80% do tempo gasto online é um tempo que a gente pode impactar os clientes através do uso de redes de display. Né? Aqui é um dado americano que eu acho muito interessante, desse ano, onde ele fala realmente dos recursos gastos pelas companhias, né, com o uso de display em diferentes canais. Tá? Então, o que a gente vê aqui? É o questionamento. Facebook, será que ele é o novo Google para a sua empresa? Você verifica que quando o Google, com certeza, é o líder de buscas, isso não existe questionamento com relação a isso. Né? Trata-se de uma verdade. Contudo, quando a gente fala de display, a gente vê que de 2012 para 2014, a gente teve uma mudança significativa, onde você vê que o Facebook, ele hoje é a rede de display mais utilizada, né, em termos de investimento das companhias. Isso é uma realidade do mercado americano. Né? A grande questão é verificar no Brasil. Às vezes o pessoal fala, olha, isso talvez seja algo que não é da nossa realidade local, pode fazer parte aí de uma realidade no exterior. Mas a verdade é que no Brasil, nós passamos mais tempo ainda utilizando as redes sociais. Então isso ainda é mais importante. E do ponto de vista de impactar os consumidores através de display, impactar eles sem a efetividade de uma busca ter sido feita, essa tabela aqui mostra claramente que as redes de display elas têm tido um crescimento maior. Você pega, por exemplo, a American Online, aqui só um outro exemplo. Ela é muito menor do que o volume de Google, mas o crescimento percentual dela é maior. Então, você vê que tem uma aceleração, né, na migração dessas receitas. E aí nós vamos definir aqui, detalhar os porquês e como, né, as organizações podem se beneficiar disso. Tá? Então, quais são as novas fontes de receita, né, que uma organização pode ter? Né? Apoie seu possível cliente ao longo do ciclo de decisão de compra. Então, isso é muito importante. Quando a pessoa efetivamente vai fazer uma busca, talvez ela já tenha dado o primeiro passo com relação à decisão de compra. A grande questão é que nós podemos impactar o cliente durante a matriz de decisão de compra. Então, aqui, a gente mostra 3 passos básicos. Né? Primeiro, o cliente tem uma percepção sobre um produto, depois ele faz uma comparação e aí ele efetivamente vai para a compra. Então, como o display pode contribuir para abrir essas fontes de receita? Na fase de percepção, ele aumenta a visibilidade, ele faz uma publicidade direcionada para o teu público-alvo. Né? Na fase de comparação, né, ele permanece na lembrança desse cliente e ele informa a proposta exclusiva de valor, a proposta exclusiva de vendas. Então, na fase de comparação, é um momento de tomada de decisão onde é importante isso. E aí, na fase de compra, a rede de display também ajuda a anunciar uma oferta de negócio específica e a fazer uma publicidade personalizada. Se a gente for impactar o cliente só na hora que ele já está procurando, por exemplo, agora nós estamos no final do ano, está procurando roupa, presente de Natal, né? Ele já tomou a decisão, olha, para o meu pai eu vou comprar uma camisa, para minha mãe um vestido, para minha irmã mais nova vou comprar um celular e assim sucessivamente. Então é muito pobre a gente impactar só depois desse momento, só no momento onde ele efetivamente definiu por efetuar a compra. Né? Então o que isso acarreta? O uso do display, sim, sempre o display. Né? Quais são as oportunidades de localização do display? Então, também para conceitualizar, nem todos são especialistas ou têm isso bem detalhado, né? Nós vamos mostrar algumas das aplicações da propaganda em display. Né? Então, o que nós temos? Banners em websites, nós temos banners, né, no Gmail, no Blogger, né? Nós temos a publicidade no YouTube, no Facebook, no Yahoo. São alguns exemplos, tá?
Na verdade, as redes de display são basicamente diversos websites parceiros de empresas de publicidade digital, tais como o Google, que podem receber banners e anúncios, certo? Então, alguns exemplos aqui. Né? Quando a gente fala banners de display, né? O que são eles? Né? Você está navegando num blog, em qualquer site da web, você tem alguns formatos, né? O formato de foto na lateral, o formato de vídeo, né? O formato na parte superior, perfeito? E aqui embaixo nós temos alguns exemplos de formatos que podem ser feitos. Tá? E os banners de display, eles são multimídia. Isso é uma outra questão. Né? Nas buscas que a gente faz no Google, a gente recebe de volta um texto de anúncio. Né? Os banners de display, eles têm capacidades de engajamento diferenciadas que nós vamos falar mais para frente. Tá? Quais que são os formatos de display, então? Quando a gente vê, por exemplo, no YouTube, né? Antes dos vídeos aparece, né, sempre uma publicidade. Esse tipo de publicidade, não vou dizer que é sempre, né? Depende do vídeo realmente estar segmentado, mas esse tipo de publicidade ele teve até algumas mudanças de formatos. Né? Antes ele durava 5 segundos, aí você podia cancelar, né? Era uma publicidade de 30 segundos, onde depois do 5º segundo você pode tirar. Né? E também tem outros modelos, como a publicidade de 15 segundos, onde você não pode tirar. Né? Então ele aparece tanto antes dos vídeos, quanto ao lado dos vídeos, né, na parte superior direita, a gente muitas vezes vê isso, né, no nosso dia a dia, como também nos resultados de buscas. Ué, Marcos, mas você não estava falando que o display ele impacta a pessoa sem a busca efetivamente ter sido feita, necessariamente ter sido feita? Sim, mas no caso do YouTube, que é uma das redes parceiras do Google, né, no caso até uma empresa de propriedade do Google, né, ele também carrega nos resultados de busca. Quando a gente fala de Facebook, né, então, o que a gente vê? No Facebook, a gente tem na parte lateral direita, né, as publicidades tradicionalmente. A gente tem a publicidade também que carrega no histórico, na timeline. Inclusive, uma publicidade que teve uma pesquisa recentemente que mostrou que mais da metade dos usuários não percebem que algo que está na timeline pode ser uma publicidade. Né? E também na tela de logout e login, né? Além, né, dessa publicidade no timeline, também aparecer na parte de celulares. Nós vamos falar especificamente da questão mobile, né, na questão de celulares, porque é muito importante. Tá? Então, os formatos de display para dispositivos móveis, né, eles permitem mais criatividade, potencializando a geolocalização. Né? Geolocalização é um aspecto fundamental, nós vamos também comentar, a funcionalidade de aplicativos originais e recursos do smartphone. Então, ao utilizar a publicidade de display indo para telas de dispositivos móveis, a gente tem um ganho do ponto de vista de informação e de interação com o seu prospect, o seu suspect, né, o seu possível cliente. Tá? Isso posto, essa parte introdutória, agora nós vamos efetivamente mergulhar nas oportunidades de abrir novas fontes de receita para qualquer tipo de negócio. Né? A gente delimitou 5 maneiras de abrir essas novas fontes de receita através do uso dessa tecnologia que nós demonstramos. Então, acho que a primeira definição, né, como a gente comentou já por alto, é instigar o impulso de compra. Aqui tem um case muito interessante, porque tem produtos e serviços que não são pesquisados. Né? Aqui tem o exemplo no caso do barbeador. Todos os homens usam lâminas de barbear, mas poucos realizam buscas sobre isso. Então, como que uma marca dessa vai transmitir as suas inovações? Eu no caso, uso quase diariamente, aí, tirando os finais de semana, uso a lâmina de barbear. Eu acho que eu nunca fui no Google, no Yahoo, onde quer que seja, e dei uma busca por lâminas de barbear. Tá? Agora, uma empresa de lâmina de barbear, ela pode me impactar sem eu necessariamente ter feito a busca. Bom, eu sou homem, tenho, no caso, mais de 30 anos. Né? Eu sou de um público-alvo específico que uma empresa que nem essa pode transmitir uma inovação do ponto de vista do produto dela para mim, sem eu necessariamente ter feito a busca. Essa é a questão que eu acho crucial do ponto de vista da matriz de tomada de decisão de compra. Então, se a empresa de lâminas de barbear, esse exemplo, for esperar eu fazer uma busca sobre lâminas de barbear para me passar informações, vocês podem ter certeza que vai esperar deitar.
comprador. Então você olha, né, exatamente a questão do comprador, né? Ele tem que ter algum incentivo para clicar, né? Ele foi impactado sem fazer uma busca. Então, a partir do momento que a gente está fazendo esse tipo de publicidade, deve ser verificado um diferencial, uma possibilidade para que o prospect efetivamente faça um clique, efetivamente engaje, né? Então, essa questão dessa foto aqui que eu acho interessante. Você deve dirigir a pessoa, no caso, direcionar a pessoa que é o motorista, né, o driver aqui. E aí você tem que motivar o elefante, né? Se você não direcionar a pessoa que está encaminhando essa tomada de decisão, não adianta. Aí você tem que motivar o motor dela, no caso o elefante aqui, né, que é de onde vem a força motriz da tomada de decisão de compra. Tá? Então, um ponto crucial é conectar-se emocionalmente. É uma forma de trazer isso. Né? Eu tenho lá uma pessoa, no caso, que usa a lâmina de barbear, que não fez a busca, mas eu quero mostrar para ela que, por exemplo, eu tenho um produto novo, com um desconto, ou um produto que pode ser reutilizado, enfim, qualquer... Hoje em dia essas lâminas de barbear tem 10, 20 lâminas, né? Enfim, qualquer novidade que tiver, a gente tem como mostrar isso, mas só mostrar não adianta. A gente precisa que haja a tomada de decisão, que seja feito o clique, que a pessoa vá atrás disso. E aí como fazer isso? Conectando-se emocionalmente, né? É um modelo de motivadores profundos humanos. Então, o ser humano, ele tem motivadores internos que ajudam a ter essa tomada de decisão. Basicamente, são botões que a gente pode apertar para impulsionar a tomada de decisão de compra. Né? Então, o que a gente olha, por exemplo? Aqui é uma propaganda de display que foi feita pela Honda, Power Equipment. Né? Tá cortado aqui na lateral, mas é um cortador de grama. Tá? Um sistema de cortar grama. Então, se você vai servir esse tipo de anúncio, né, para alguém que não fez uma busca por cortador de grama, para se conectar emocionalmente, talvez não seja falar do consumo de energia ou de uma definição técnica, e sim trazer conceitos emocionais. Então, quais são esses aqui nesse caso? Pequeno exercício para a gente entender. O prazer de adormecer numa grama recém-cortada. Né? Quem nunca, enfim, de criança teve a oportunidade de deitar na grama e sentir aquele cheiro bom de grama? Né? Churrasco com os amigos, né? Receber os amigos e ter lá um espaço, o seu gramado perfeito, bem cortado. É óbvio que nós estamos falando de uma questão técnica, né? Que a grama está bem cortada, mas estamos adicionando componentes emocionais. Ou seja, o churrasco com os amigos é um momento de descontração, é um momento onde você está recebendo as pessoas na sua casa, você quer que as pessoas tenham uma percepção positiva. Então, eu não estou mais falando da grama bem cortada, eu estou falando de você ser feliz no seu final de semana. Tá? No caso, garantir que a sua grama esteja sempre impecável. Então, aí, já não estou falando especificamente, né, da necessidade quantos centímetros a grama tem que ter, e sim do sentimento de estar cuidando das suas coisas, né? Garantir que a grama esteja sempre impecável. Né? Quem não gosta de estar bem alinhado, quem não gosta de ver que sua casa tá impecável. E aí, aqui no lado esquerdo, até aquele modelo bem engraçado, que é seu vizinho ficará com inveja da sua grama perfeita. Né? Aquela coisa realmente de você ter um sentimento de se destacar. Né? O ser humano ele tem isso dentro dele, né? E ele é competitivo. É uma característica natural, talvez até evolucionária da gente como Homo sapiens. Né? Então, essa questão do seu vizinho ficará com inveja da sua grama perfeita é algo que até é um modelo, de certa forma, meio americano de ver isso. No caso, é uma propaganda que também foi feita fora do Brasil, mas que mostra, né, um pouco num componente emocional. Tá? Obviamente, eu só estou levantando aqui esses conceitos. Eu não estou dizendo que você deve fazer uma propaganda da Honda e escrever especificamente, seu vizinho ficará com inveja da sua grama perfeita. Mas tentar engajar, fazer surgir essas emoções. Isso leva à tomada de decisão da pessoa. Poxa, é um cortador de grama da Honda? Nossa, nunca tinha ouvido falar. Puxando do ponto de vista emocional, a pessoa vai efetivar o clique para conhecer mais sobre esse produto. Tá? Então, o primeiro ponto foi o engajamento emocional. Tá? Aproveitar isso. O segundo ponto é o retargeting em redes de display. Aumenta o retorno sobre o investimento das buscas.
né? Se você está investindo em Google AdWords, você deveria investir em retargeting nas redes de display, né? Nem todo mundo tem esse conceito muito claro. Retargeting é basicamente aquela tecnologia onde, uma vez que você passou por um certo website, por uma certa página, por uma certa propriedade social, quando você está navegando em outros websites, a gente te serve anúncios relacionados àquele local que você passou. Basicamente, o que acontece? Você, ao navegar, por exemplo, no website da minha empresa, fica marcado que você lá esteve. Então, quando você estiver num outro website que faz parte da rede parceira de display, vai aparecer meu anúncio. Quem nunca viveu isso, né? Fez lá 2 pesquisas por hotel no Rio de Janeiro, agora no fim do ano, e aí todo lugar que você vai só aparece hotel no Rio de Janeiro. Pesquisou passagem, nossa, aparece compra de passagem em tudo quanto é local. Essa é a questão do retargeting, tá? Então, o que acontece do ponto de vista de negócio? Eu acho que é muito importante para o empresariado entender isso. Uma questão que é fato, independente de digital ou não, é que é mais fácil trazer de volta um visitante do que atrair um novo visitante. Você concorda? Um cliente que já existe, alguém que já engajou com você, é muito mais fácil de trazê-lo de volta do que pegar alguém que te desconhece e fazer todo o investimento para trazer essa pessoa. Então aqui a gente tem um case que eu acho muito interessante. Imagina você um website, né, que está vendendo um produto ou serviço, que está buscando algum tipo de negócio, que tem 100 visitas. Né? Dessas 100 visitas, a cada 100 visitas ele converte 5 em clientes. Tá? Os outros 95, você não precisa interpretar eles como perdidos. Você pode interpretar eles como pessoas que ainda estão pensando se vão ou não tomar a decisão de comprar o teu produto. Né? Então, como que isso acontece? Eu tive 100 visitas, 5 efetivamente engajaram com a minha marca, 95 foram embora. Através de banners de display, através de retargeting no Facebook, né, você continua engajando com esses 95. Você lembra a eles que você existe. Né? E o mais interessante, essas campanhas são campanhas que o custo de visualização é extremamente baixo, né? E você acaba pagando, o custo acaba ocorrendo mesmo no momento que a pessoa clica. Então, isso permite que você esteja, eu não gosto de falar dessa forma, mas entre aspas, perseguindo esse consumidor aí pela internet. Né? A pessoa, afinal de contas, a pessoa já foi até o teu site. O exemplo que eu dei agora de fim de ano, você tem um hotel, a pessoa já foi até o teu hotel, não tomou a decisão de comprar, né? Não tomou a decisão de ficar no seu hotel, mas você impactando a pessoa, mostrando diferenciais do seu hotel, pode até ser que nessa viagem não, mas numa próxima a pessoa já criou curiosidade de estar com você. Né? Pode até ser que não é nem que a pessoa foi embora e não vai vir para o seu hotel, ela apenas ainda não tomou a decisão de compra. As pessoas pesquisam várias opções de hotéis, várias opções de carros, várias opções de qualquer tipo de produto. Então isso é muito pertinente do ponto de vista de negócio. Tá? É algo que a gente tem que constituir. E aí, essa é a lógica desse ganho que nós estamos narrando aqui na opção 2. Né? Aqui a gente tem um cálculo, o que acontece? É um exemplo onde você aumenta o seu retorno de buscas em links patrocinados. Né? No caso aqui eu dou um exemplo de 40%. Então, vamos fazer um cálculo rápido. Né? O que acontece? Imagina que você está investindo em adquirir novos visitantes. Tá? Seja como for, seja um investimento em Google, né? Qualquer investimento que seja. Você tem lá 100 visitas e para facilitar o cálculo você está pagando R$1 por clique, $1 por clique. A cada 100 visitantes você pagou $100. Tá? No exemplo, 5% dos visitantes convertem em vendas. E aqui a gente está colocando, só para fins de cálculo, que cada venda dá $20 de lucro. Né? Então, se eu paguei $100 para trazer 100 visitantes, 5 deles efetivaram a compra e eu ganho $20, o que acontece? Eu tenho um ROI, um retorno de investimento, que é 1 para 1, né? Ou seja, eu paguei $100, eu faço 5 vendas que me dão $20, ou seja, estou fazendo $100 de lucro. É um marketing que está trazendo gente, mas que ele não está dando retorno, ele está basicamente se pagando, está zerando, né? 0 a 0. Ou seja, um equilíbrio entre gastos e retorno. Né? Quando você pensa em adicionar o ROI, né, o retorno do retargeting, né? Então, tudo bem, você fez aquele investimento, trouxe 100 pessoas, essas 100, 5 efetivaram as vendas,
mas você não está entregando os 95 de volta para a vala comum. O que ele fala? 95% dos visitantes deixam o site, mas continuam navegando e comparando ofertas, né? Essa é uma abordagem que muitas vezes as organizações não têm. O cara que deixou meu site, ele morreu. Não, ele não morreu, ele continua lá, a carteira dele continua com dinheiro, né? Ele continua com a possibilidade de compra. Então aqui é um exemplo. Se a gente conseguir trazer 10% deles de volta por uma fração do custo, né? Então a gente imagina aqui 10 visitantes com custo de 2 dólares por visitante, né? 2 dólares por clique. Então nós estamos falando de um custo de 20 dólares. Você vê que eu estou falando uma fração deles, né? Apenas 10%. Não vou trazer os 95% de volta, né? Vou mostrar anúncios para esses 95%, eu vou trazer, né, os que efetivamente tiverem interesse em clicarem de novo. E aí, o último bullet ele mostra, se a taxa de conversão for a mesma, de 20%, dos visitantes que você trouxe de volta, então eu trouxe 10 visitantes, né? Vou converter 20%, por quê? Porque a taxa de conversão ela tem uma tendência de crescer, já que o cara já foi, voltou, né, e está voltando de novo, ou seja, ele realmente está demonstrando um interesse maior, né? E aí, fazendo o cálculo aqui com a mesma margem, né, R$20 por venda, eu estou mostrando que se eu converter esses 2 dos 10 que voltaram, eu vou ter R$40 de lucro, né, dólares, enfim, 40 unidades monetárias. Então, isso é um ponto importante, né? Não se trata de uma coisa ou a outra. Na verdade, é uma estratégia complementar. Então, você tem como aumentar o seu retorno de buscas em links patrocinados. E aqui nesse exemplo, como é R$40 em 100, você está falando de um aumento de 40%. Tá? Esse foi a segunda modalidade de ganho que a gente pode interpretar aqui. Tá certo? Agora vamos falar na terceira. Né? Anunciar para públicos específicos, personas, né? E pensar em lances em tempo real, que eles chamam de Real-Time Bidding, que é o RTB. Né? Ou seja, mexer com a estruturação da campanha em tempo real. Né? Não ser aquela coisa, olha, eu faço uma campanha, eu sumo, passo um mês longe, depois eu venho ver o resultado. Né? Uma comparação que a gente faz bastante é com relação, por exemplo, a um paralelo com um processo de caçar um animal. Né? Você não está tendo mais a abordagem de botar uma armadilha, largar ela lá e voltar daqui a um mês. Você está tendo uma abordagem ativa de realmente empurrar aquela caça para a região onde você vai conseguir prendê-lo, certo? Então, anunciar para públicos específicos, personas, é exatamente o que a gente verifica. Se você pensa, por que o modelo tradicional de display é falho? Né? Para os anunciantes. Eles compram todas as impressões pelo mesmo preço, independentemente do valor do usuário segmentado. O valor do usuário segmentado, né? Poxa, eu vou sair distribuindo impressão por aí, mostrando o meu anúncio, pagando por isso, e eu vou estar mostrando, por exemplo, né, um anúncio de hambúrguer para um vegetariano, né? Ou então vou estar mostrando uma clínica que trata câncer de mama para um homem, né? Por exemplo. São coisas que não vale a pena. Então, a gente tem que comprar as impressões por preços diferentes de acordo, né, exatamente com o interesse da organização. Né? Se eu anuncio, por exemplo, um carro, digamos um 4x4, né, que tem uma visão efetivamente... Hoje em dia é óbvio, né, homem e mulher usam diversos, todos os dois usam, mas você verifica que esse tipo de veículo você tem mais... o público masculino como predominante, 80% dos compradores desse carro são homens. Será que vale a pena eu pagar a mesma quantidade de dinheiro para mostrar o meu anúncio para mulheres e para homens, sendo que eu sei que a tomada de decisão, 80% dos tomadores de decisão pela minha compra são homens? Não, né? Então, essa é a primeira questão desse bullet, né? O valor do usuário segmentado. Aí para os grandes anunciantes, tem uma questão, né? Aqui é um comentário comparativo, 70% do inventário do site não é vendido, né? E 30% acaba sendo colocado como premium. Então, assim, se eu tenho produtos premium, né? Eu tenho que buscar anunciar para esses consumidores premium. Né? Uma mesma empresa, ela não tem um único tipo de consumidor. Ela tem o cara que tem o ticket médio maior, que consome o produto premium, tem lá o outro cliente que consome os produtos standard. Então, assim, se você faz uma coisa homogênea, você não vai tratar essas diferenças na sua organização. Qualquer que seja o seu produto, tá?
Aí muitas vezes a pessoa fala, mas isso é para e-commerce. Não, não é para e-commerce. Você pode estar vendendo o que quer que seja. Pode ser um restaurante, onde você tem um tipo de consumidor que é o cara que está trabalhando na região e vai almoçar lá. Você tem outro tipo de consumidor, que é a pessoa que tem que efetivamente ter uma tomada de decisão para ir lá jantar. Né? Ela não está trabalhando, ela tem realmente tem interesse de ir lá. Então pode ser qualquer tipo de produto ou serviço. Né? E aí os pequenos anunciantes não há mercado para vender seu inventário temático de qualidade. O que acontece é que o pequeno anunciante ele fica ali na vala comum dos 70%, né, do produto padrão, e aquele inventário, aquele estoque, né, de qualidade diferenciada, o chamado de premium, ele não consegue engajar no mercado. Né? Então aqui é um exemplo, né, evolução dos lances em tempo real. Né? Então, se compara aí um jornal da época enfim, né, antiquíssimo, né, com a relação de consumo que as mulheres têm hoje. Né? Ou seja, né, aqui a gente está falando especificamente de anúncios de questões aí, no caso de moda ou femininas, né, bijuteria, roupa, né? E aqui a gente mostra exatamente uma mulher que está comprando um terno de uma certa cor e a outra, no mesmo momento, já está oferecendo um sapato que combina. Né? Essa é a diferença, você está sendo ativo. Né? Então, qual que é essa revolução? Né? No caso, para os anunciantes, a compra de impressões com base no valor de um determinado público. Né? Eu vou fazer uma segmentação, seja em qualquer uma das redes de display, no Facebook, no próprio YouTube, no interesse. Né? É engraçado, de novo, anúncio do Burger King num blog sobre a vida vegana, sobre vegetarianismo. Né? O que isso vai trazer? Você acaba tendo um aumento no seu alcance como anunciante, então você consegue ampliar o alcance que você tem, porque você não está mais anunciando só para quem fez a busca pelo teu produto ou serviço, e sim impactando o grande público. Você tem um maior controle da frequência com a qual você vai impactar esse público. Isso é um outro aspecto importante do ponto de vista de marketing. Né? Você tem um melhor CPM, para quem não está acostumado, custo por milheiro, né? Custo por milheiro de visualização. Então, você tem um custo melhor a cada 1000 visualizações da sua marca, que é uma das metodologias de cobrança. E você acaba podendo personalizar a mensagem. Então, de novo, exemplo, se a gente está fazendo um anúncio de um produto, né, o exemplo do restaurante, acho que eu vou ficar com ele. Né, eu posso personalizar o tipo de mensagem que eu vou fazer para o meu consumidor do meu restaurante durante o dia, né, que é uma pessoa que está na região. Então, que tipo de mensagem que tem valor? Né, olha, a gente aceita todos os tipos de ticket. Né, exemplo, né, ticket restaurante, ticket com troco, sei lá como funciona. Já para a pessoa que eu quero trazer no período noturno, na hora do jantar, não é uma pessoa que está trabalhando na região, é uma pessoa que tem que tomar a decisão de, por exemplo, pegar a sua esposa e levar até lá. A gente pode falar do menu especial, da carta de vinhos. São coisas completamente diferentes para o mesmo produto. Você personaliza a mensagem. E para quem está publicando, né, para os publicadores, a gente tem uma maximização do uso do seu inventário, porque eu acabo fazendo anúncio exatamente onde eu preciso. Né? Então, por exemplo, o meu almoço está cheio, o meu jantar está vazio, nesse exemplo. Então, eu vou trabalhar as ofertas relacionadas ao período do jantar. Né? Então, eu maximizo o uso do meu inventário. E sempre vendo pelo melhor preço oferecido. Então, o que acontece? Eu vou trazer uma escala de valor que vai permitir que eu traga a pessoa que eu desejo. Né? Esse exemplo do restaurante eu acho clássico. Tem muitos restaurantes aqui, por exemplo, aqui próximo ao nosso escritório, tem muitos restaurantes que eles abrem durante o dia e durante a noite. Né? Almoço e jantar. No caso, normalmente no jantar é mais caro. Né? O almoço eles acabam realmente pegando a questão da escala, quem está trabalhando. Então, para eu poder vender pelo melhor preço oferecido, quer dizer, eu quero trazer mais gente com ticket médio maior, jantar, no caso desse exemplo, é aonde que eu vou poder publicar isso. Tá? E também, como eu tinha falado anteriormente, passou aqui. Como eu tinha falado anteriormente, né, a gente tem a questão de anúncios por geolocalização. Então, além de toda essa parafernália de possibilidades de segmentação, nós também podemos segmentar a localização geográfica. Então, você pode, por exemplo, é o que comentado aqui, você pode anunciar para usuários móveis a 5 quilômetros de distância da van de churrasco. Aqui é um exemplo de uma van de churrasco, né? Está em francês, enfim. Mas a ideia é mostrar que você vai estar servindo esse anúncio para quem pode efetivamente vir a pé até você. Ou então vir de carro,
ou então que tem como estar na sua região. Né? E aí o aplicativo móvel guia você até a van de churrasco mais próxima. Então, esse aqui foi um case que foi feito por um consultor da WSI lá na França. Na França não, na verdade foi na Suíça isso aqui, né? Mas está escrito em francês. A empresa, que eu falei para vocês, é uma empresa global, está em 80 países, então a gente acaba tendo melhores práticas que a gente pode trazer para o Brasil. Bom, aqui é a questão de um aplicativo, mas a própria forma de servir os anúncios, né? Ou seja, vale a pena eu mostrar o anúncio. Imagina que eu tenho um tipo de consumo que tem que ser feito presencial, exemplo do restaurante. Mas claro que isso pode ser extrapolado para diversos outros segmentos. Né? Adianta eu anunciar para um cara que está a 20 quilômetros do meu restaurante? Né? A questão de horário, tudo isso impacta. Né? A pessoa está a 20 quilômetros, pode até ser que num outro momento ela venha. Mas não seria muito melhor, ao invés de eu pagar para aparecer para esse sujeito que está a 20 quilômetros, eu aparecer apenas para quem está a 5 quilômetros? Né? Essa é a questão colocada aqui na geolocalização. Vantagem número 4, e é uma vantagem extremamente significativa. Tá? Pense de forma visual primeiro. Então aqui tem um ponto que ele é crucial. Né? Quando a gente está olhando o nosso LinkedIn, nosso Facebook, o que quer que seja, né? A imagem conecta nos dispositivos móveis, né? E também no desktop, né? Mas a imagem engaja, certo? Então o que a gente vê aqui? 66% do uso das mídias sociais acontece nos dispositivos móveis. Então, já é uma forma de você impactar a pessoa quando ela está na rua. Ele está lá no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, onde quiser, né? Do ponto de vista de social, e está sendo impactado. Você tem que se comunicar com esse público. E aqui é um fenômeno interessante, esse bullet número 3, que é o seguinte: você escaneia em vez de ler o seu feed de notícias. Vamos falar a verdade, quando você está correndo o feed de notícias, você lê tudo que está escrito? Não, os seus olhos passam rapidamente ali escaneando aquilo, para ver, isso não é interessante, isso não é interessante. Você vai correndo ali o seu timeline. Né? Agora, o que vai fazer você parar e falar, não, peraí, isso aqui eu quero ler? Né? Como que é feita essa tomada de decisão? Então a gente entende que as imagens são o gatilho para a pessoa parar e se envolver. Né? Então eu estou lá correndo um monte de informação que pode não ser relevante para mim, aí eu vejo uma imagem que me chama, peraí, deixa eu ler isso aqui. Né? Então é interessante, óbvio, não é só a imagem, tem o título, tem a imagem. Né? No caso, estou falando aqui da imagem, porque a imagem ajuda muito no dispositivo móvel, né? Que é o predominante do uso de redes sociais. Então, aqui do lado, a gente tem, por exemplo, um posicionamento que foi feito com relação, né, a uma propaganda da WSI, uma postagem da WSI. Então, as imagens são o gatilho para a pessoa parar e se envolver. Né? Essa é uma questão clássica. Tá? E aí o marketing de imagem. Então a gente pensar também, por exemplo, no caso do e-commerce, né? Retornando ao básico, como mostrar o produto, como mostrar a oferta. Né? Então como é que é a foto tradicional no caso das marcas de roupa aqui, né? No caso das marcas de fashion. Né? Normalmente, o que é o enfoque é um enfoque no lifestyle, né? Enfoque no estilo de vida. Aqui você tem os dois aqui descolados, com uma moto, né? Eu até acho engraçado, as propagandas de moda, elas sempre tem uma coisa meio focada dessa forma. Tá? Então isso aqui não é bom do ponto de vista de marketing. Né? Aqui você não está tendo exatamente mostrar o produto e mostrar a oferta, né? O back to basics, né? Voltando ao básico. Então aqui é mostrando o estilo de vida, ok, mas para gerar a matriz de decisão de compra é difícil. Já a do meio aqui já está um pouco melhor, porque aqui você tem um enfoque no produto. Você tem a foto da camisa em questão, né, e a pessoa está olhando e falando, opa, uma camisa, pô, isso aí é a cara do meu irmão, ó, agora é Natal, eu posso comprar para ele, vou clicar aqui. Então, você tem foco no produto, isso é bom. Não é a melhor coisa do mundo, mas é boa. Aqui você já experimenta um crescimento médio de 37% na taxa de cliques, né? Por quê? Porque você focou no produto. E aí quem tem interesse nesse tipo de produto já vai clicar, né? E aí, na parte direita aqui, a gente tem o que seria o melhor. Ou seja, onde você tem enfoque do produto, você tem as bolsas aqui em questão, né? E você tem o enfoque da oferta. Na mesma imagem você tem as bolsas e você mostra o produto e mostra a oferta, né? Aqui, no caso, está free shipping, né? Despachamos de graça. Né?
Então aqui você acaba tendo muito mais subterfúgio para a pessoa tomar a decisão de clicar. De novo o que eu falei, a matriz de tomada de decisão de compra. Né? Você tem mais subterfúgios para isso. Essa foi uma vantagem número 4, saber trabalhar a questão imagética, né? A questão de imagens. E aí o número 5 é uma questão de ficar à frente da sua concorrência. Então, o que acontece? A gente até tem algumas publicações específicas sobre Facebook Ads, sobre publicidade no Facebook. A gente fez até um webinar sobre isso, tem um tempo atrás. Né? Temos, enfim, white papers, marketing guides, guias de marketing que falam sobre a temática. Mas o que é a ideia, né, do retargeting inteligente? É medir o envolvimento. Então, você tentar entender algumas questões, né, do ponto de vista de pontuação, pontuar o seu cliente. Né? Aqui a gente está fazendo de forma bem técnica, mas pode ser de forma mais empírica. Né? Então, por exemplo, né, entender o tempo gasto pelo cliente, qual que é o valor que ele dá para o teu produto, qual é a frequência com a qual ele te visita, de que origem que ele vem, né? Da onde que ele veio? Ele veio da rede social, ele veio da busca orgânica, ele veio... Da onde que ele veio? Né? O CRM, então aí a gente acaba unindo, né, questões da gestão do relacionamento com o cliente, né? E as páginas que ele visualizou. Então aqui a gente começa a entender que nem todo mundo é igual, né? A gente trata muitas vezes o nosso consumidor como aquela pasta homogênea de tomada de decisão. Não é. Você tem visitantes que vêm por um motivo, tem visitantes que vêm por outro, tem pessoas que vêm uma vez por ano, tem pessoas que vêm uma vez por semana. Então, será que é inteligente servir o mesmo tipo de anúncio, o mesmo tipo de publicidade para esses dois animais do circo completamente diferentes, né? E aí aqui, a ideia do retargeting inteligente, imaginando esse tipo de pontuação. Ou seja, né, para facilitar, aqui a ideia é o quê? Você tem diferentes níveis de interação com a tua marca, e aí você pode fazer lances diferentes, né, de acordo com o interesse que você tem nessa pessoa. Então, um exemplo, né, a gente teve até um cliente, uma empresa de dedetização, tá? O que acontece? Empresa de dedetização, você tem diversos tipos de clientes. Né? Você tem uma cliente que é a dona de casa, por exemplo, né? Que ela, basicamente, ela vai usar a dedetização assim, apareceu problema de rato, barata, cupim, ela, qual que é a tomada de decisão dela? Ela precisa daquilo, precisa para ontem, e quais que são os valores dela? Olha, a segurança da minha família, né? Eu não quero mais que isso volte. Essas são as tomadas de decisão dela. Né? Ela quer que seja feito algo que não corra risco, né, do ponto de vista de essa coisa de dedetização, né, são químicos, coisas químicas muito fortes. Né? Já um mesmo consumidor dessa empresa, imagina alguém que é corporativo e consome aí a questão de dedetização, uma empresa que está comprando isso. O que a empresa quer? A empresa já tem foco completamente diferente, não é segurança da família, não é a família que está lá. O que a empresa quer é velocidade, a empresa quer garantia no serviço. Né? Ela, muitas vezes, uma empresa precisa de uma dedetizadora por conta de uma exigência legal, do ponto de vista de negócio. Então, são tomadas de decisão diferentes. Vale a pena eu pagar a mesma grana para adquirir tanto a senhora dona de casa quanto uma empresa? Não, né? Vale muito mais a pena eu gastar um pouco mais com a empresa, porque uma empresa pode ter diversos locais, não é que nem a dona de casa que tem uma casa. Uma empresa pode ser um consumidor recorrente, né? Ao invés de uma dona de casa que, poxa, você resolveu o problema lá do cupim, ela nunca mais vai te ligar. Né? Enquanto que uma empresa, talvez, por conta de necessidades legais, pode ter que te renovar a cada tanto tempo. Né? Enfim... Isso que é o conceito de pontuação. E aí nós entendendo esse perfil, essa persona do teu comprador, é exatamente aí que a gente entra, dando lances diferentes. Né? O exemplo da legisladora foi o melhor caso. Poxa, para mim vale mais a pena, eu posso pagar mais para adquirir um cliente que é recorrente. Né? Talvez eu esteja pagando caro para adquirir a dona de casa e pagando pouco para tentar adquirir as empresas, nesse exemplo que eu dei. Então, essa é a lógica, né, da estrutura de marketing por trás disso. Então, retargeting inteligente. Ter um CPM, um custo por milheiro de visualização, que seja dinâmico, né, de acordo com a minha necessidade.
Tá? Então, o dispositivo de rastreamento cruzado, no fundo, acaba sendo isso. Né? O dispositivo de rastreamento cruzado, ele acaba sendo, né, a forma de tentar impactar de forma diferente os usuários diferentes. Então, não tem nenhum cookie em dispositivos móveis. Cookie é uma programação que fica marcada no teu navegador quando você já esteve no website. Eu comentei sobre isso no começo. No entanto, mais e mais buscas estão vindo da navegação de celular. Mesmo que a gente não coloque, né, não saiba da navegação de celular detalhadamente se a pessoa teve ou não teve, né, cada vez, o que a gente sabe é que cada vez mais buscas estão vindo do celular. Então você pode usar um monitoramento preditivo para entender seu público. Você pode fazer uma previsão de acordo com o seu público. Né? Você vai descobrir o quê? Pô, a dona de casa, né, no exemplo que eu dei, a dona de casa pode ser que ela faça busca móvel. Será que o empresário que está buscando um novo fornecedor para esse tipo de coisa tem lá 10 lojas em São Paulo? Né? Será que esse empresário ele vai estar fazendo essa busca pelo celular? Talvez ele esteja fazendo pelo desktop. Enfim, você pode usar os dados que você tem para prever aonde se encontram essas pessoas diferentes. Né? E aí você vai conseguir otimizar os resultados. Então, essa é a ideia por trás da estrutura de marketing que a gente propõe. E aí você tem uma automação desse marketing. Né? Você pode personalizar os seus banners publicitários. Então, você vai servir banners de acordo com o interesse da pessoa. Né? Você pode personalizar as ofertas do site. No exemplo da dedetizadora, a dona de casa, por exemplo, o que ela quer é uma garantia de que os químicos usados na dedetização não são nocivos ao meio ambiente e nem às crianças. Já a oferta que vai fazer brilhar o olho do tomador de decisão de uma empresa é a garantia, né, do serviço. Né? Então a pessoa vem, faz a dedetização e me garante durante X tempo. É o laudo técnico dizendo que foi feita aquela dedetização. Né? Enfim, então a gente pode personalizar as ofertas. Para que eu vou servir a oferta que atinge ao mercado corporativo para a dona de casa? Não faz sentido. E aí a gente tem também como ter e-mails disparados com base no comportamento do website. Então, aqui é a interação com o CRM. Né? Eu tenho aquele sujeito, ele já comprou de mim, eu sei quem ele é. Então, pô, o que adianta eu ficar importunando a dona de casa com um monte de informação, sendo que eu sei que ela não vai ser um cliente contumaz. Ela tem lá uma necessidade pontual e ela só vai me ligar de novo se acontecer de aparecer de novo um cupim lá. É diferente do corporativo. Então, eu posso disparar comunicações específicas de acordo com o comportamento do cliente no nosso website. Agora nós chegamos numa parte de conclusão, que é exatamente como que a WSI pode ajudar uma empresa. Né? É um ambiente complexo, a gente sabe, quem não é especialista, talvez alguns desses conceitos fiquem até muito distantes do dia a dia do pessoal, mas aqui é a ideia de como que a WSI, como que os nossos consultores podem ajudar vocês, empresários, todos os envolvidos aqui nessa apresentação. Nós trabalhamos exatamente com o planejamento estratégico do display, onde a gente vai pensar nas fases de compra, que nem previamente descrito. Então, atrair, né, o comprador, convertê-lo, né, e aí fechar a venda, né, fechar e não parar aí, seguir após a pessoa ter feito a venda, né, e seguir com um pós-venda onde a gente vai manter um bom relacionamento, né, impressionar esse nosso cliente para que ele se torne um promotor da nossa marca, para que ele seja alguém que fale bem. Então a pessoa sai do status de um estranho para a gente e vai para o status de promover nossa marca. Né? Porque ela teve uma boa experiência, porque a gente mantém um relacionamento. Tá? E essa a questão, é criar anúncios, comprar mídia, otimizar lances e consolidar relatórios. Então é isso que é uma otimização das mídias. Isso que é uma automação de marketing. É exatamente o que o consultor WSI faz. Né? Então, o cara lá tem a empresa, voltar, por exemplo, do restaurante. Pô, ele está preocupado com o dia a dia dele, com a qualidade da comida dele. Enfim, é essa a preocupação dele. Ele não está preocupado, ele não vai ter tempo, não é o core business, né, do empresariado, cuidar dessa parte de digital com esse detalhamento. Né? Às vezes a gente fala, tem empresários que falam, eu já utilizei, já conheço um pouco. Né? Tudo bem. O
contudo, será que uma organização, a pessoa que está dentro lá do core business vai ter tempo de pensar na otimização de mídia, de detalhar a automação de marketing? É a mesma razão pela qual existe um contador, né? Não sei, eu sou formado em administração, se fizesse mais 2 anos de contabilidade, provavelmente eu poderia eu mesmo criar meus livros, escrever o meu livro contábil, assinar, imprimir minhas guias de imposto, assim sucessivamente. Por que eu pago um contador? Exatamente porque é um especialista. Olha, teve uma revisão na regra do super simples, ele sabe, né? E ele ganha escala. Quando ele tem que ir numa repartição pública resolver uma questão de uma papelada, ele não vai só com o meu, ele vai com 20, 30 clientes. Então, esse é o diferencial que o consultor da AWS traz. Ele é um especialista, né? Ele acaba podendo ir além do que a organização normalmente poderia ir. Tá? Bom, se você está investindo no Google AdWords ou em qualquer propaganda digital, você deveria investir em display. Essa é a mensagem final dessa apresentação. Né? Às vezes o pessoal foge de display pela complexidade, mas está perdendo toda a possibilidade de impactar o cliente durante a matriz de decisão de compra. Bom, agora nós chegamos no final. Né? Eu queria abrir, ver se eu consigo tratar, tem bastante mensagem, mas verificar se eu consigo tratar, né, o questionamentos. Quem tiver questionamentos sobre as informações apresentadas, eu gostaria muito que, por gentileza, colocasse aqui as questões. Estou vendo que já tem algumas. Né? Talvez a gente não tenha tempo para tratar tudo nesses 5 minutos finais. Tá? Olá, boa tarde. Tem um questionamento novo chegando aqui. Diga, em que posso ajudar? A pessoa está digitando aqui uma nova questão, vou esperar para poder tratar ela. Tem outras que estavam para trás. Bom, a pessoa digitou. Gostaria de saber se vocês têm o foco em empresas de pequeno porte também. A nossa organização, respondendo a pergunta, tá? A nossa organização ela atende clientes de qualquer tamanho, tá? Nós, para você ter ideia, temos clientes pequenos, médios e grandes. A WSC ela atende desde empresas dos exemplos que eu dei, empresas de pequeno porte, né, empresas comerciais locais, como eu comentei, até grandes organizações. Hoje no Brasil nós temos clientes desde o próprio exemplo do restaurante que eu dei, até projetos que a gente faz para empresas como a Goodyear, como o Grupo Itaú. Tá? Então nós temos soluções, o marketing digital permite isso, né? Nós temos soluções que podem atender empresas de diversos tamanhos, até porque o marketing digital ele é dinâmico e você pode ter investimentos de acordo com a necessidade de conversão, com a disponibilidade de capital. Então, o consultor que te convidou, vale a pena conversar com ele. Né? Isso é uma questão muito importante, porque tem muitas vezes o pessoal vê o nosso conhecimento, vê que a gente é uma empresa transnacional e acha que nós não conseguimos atender empresas num porte menor. Nós temos essa possibilidade também, tá certo? Tem um outro questionamento que fala sobre a questão de remarketing aqui, que eu recebi diretamente, né? Retargeting. Com relação a esse tipo de tecnologia, né, a gente pode encontrar o prospect em qualquer site? Não, não é em qualquer site. Né? Uma vez que a pessoa navegou dentro do nosso website, a gente tem como marcar aquela pessoa. Isso é feito através, eu não vou entrar na parte técnica, mas é feito através da tecnologia do número IP, né? O Internet Protocol da máquina da pessoa, tá? Desse navegador. Uma vez que essa informação ficar gravada, nós temos como, quando este mesmo IP, quando essa mesma pessoa estiver navegando num outro website que seja parte da rede de display, tá? Que seja alguém que é um site, por exemplo, parceiro do Google, onde ele serve anúncios de display, seja um site que é parceiro, que, por exemplo, o uso de uma rede social, que nem o Facebook, onde a gente pode fazer também o retargeting, isso pode, né, ser servido a ele, mas não é em qualquer website, porque tem muitos websites que eles não fazem parte da rede de display e eles não têm uma área para mostrar esses anúncios. Não são todos os sites que a gente entra que tem anúncios dentro, né? Tem sites que não os detêm. Né? Contudo, essa tecnologia é uma tecnologia
que pode muito bem, né, realmente muito bem, fazer com que o usuário seja impactado. Porque no nosso dia a dia a gente acaba usando esses websites, né? Eu falei só de 3 aqui que o pessoal quase nunca usa todo dia, que é o YouTube, o Facebook, né, Yahoo e Blogger, né, entrar em blogs. Então você vai lá ler, às vezes você está lendo um tema que não tem nada a ver, mas é um blog que faz parte da rede. Tá? Então, assim, você pode usar isso para impactar. É muito interessante, muito importante. Tá? Pessoal, chegaram mais algumas questões aqui. Infelizmente, a gente está chegando no momento final. Para respeitar o horário e a agenda de todos, eu não vou seguir tratando. Tá? Se uma pergunta com relação a retargeting e remarketing, a gente tem muitas informações com relação a isso. Né? Num outro momento, a gente pode engajar aqui no nosso relacionamento, o consultor que te convidou, o mesmo canal por onde você descobriu dessa nossa apresentação, a gente pode conversar mais sobre isso, mas realmente já estamos concluindo. Último ponto apenas para fechar, eu queria falar que nós da WSI, nós estamos lançando agora no início do ano que vem um livro, que nós escrevemos um livro exatamente sobre técnicas de marketing digital. Quem tiver interesse, se conecte com o seu consultor WSI, ele vai poder ajudar, né, com relação a isso, e vocês também entenderem mais sobre o mercado, sobre o negócio, com o uso do livro. Eu agradeço muito o tempo de todos, foi um prazer estar aqui com vocês. Né? Para os que a gente não se falar ainda mais, eu desejo um ótimo fim de ano, boas festas, e que todos tenham ótimos negócios aí para 2015. Um forte abraço.